Fala meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando um videozinho aqui mais do que especial. Vamos ver aqui o que o Arnaldo Ribeiro e o Mauro César falaram hoje sobre o Flamengo. Vamos descobrir aqui, ó. Vamos aqui para nossa sala, mas antes eu queria falar aqui para vocês, ó, eu tô sorteando uma camisa do Mengão, beleza? Eu vou deixar aí no final o videozinho aí do sorteio. Você só tem que se inscrever no canal, comentar nesse vídeo específico e responder o formulário para caso você ganhe, eu consiga entrar em contato com você, beleza? O sorteio vai ser dia 23, então corre lá e já se inscreve no sorteio. Tem pouca gente participando, a sua chance de ganhar é maior. Vamos assistir aqui então o trecho? O trabalho do Felipe Luiz no ano passado, o início da carreira dele, espetacular. Isso foi mesmo. Uma forma diferente de ele comandar a equipe e tal. Só que esse ano tem uma situação, né? Ele atingiu tal ponto, o time dele atingiu tal ponto, e o time continua investindo e fez uma das maiores contratações da história, ou a maior contratação da história. Então a expectativa é que seja melhor ou pelo menos igual. E agora ele tem uma coisa que ele não tinha. Isso daí é verdade. Teve, por exemplo, a contratação do Andrew, que é um excelente goleiro para ser reserva imediato do Rossi. Teve o Vitão ali para complementar a zaga, que era uma coisa que se faltava ano passado. Às vezes a gente sentia falta de um quarto zagueiro ali muito bom. E o próprio Lucas Paquetá, que veio ainda mais para rechear aquele meio de campo com muita qualidade do Flamengo. Tinha tanto o ano passado, ele tem excesso, mas excesso mesmo, né? Isso é um problema, né? O Michel foi embora agora, por exemplo. Agora pela direita, o Paquetá jogou na última temporada pela direita. Então, vamos contar que ele joga pela direita? Só para ilustrar, né? Paquetá, Luiz Araújo, Carrascal e Plata. 4 caras pela direita. É claro que Paquetá e Carrascal podem jogar mais por dentro ou até na esquerda, mas a posição que o Paquetá jogou ano passado foi lado direito. Falar com os outros elencos, né? O Palmeiras está reduzindo o elenco, eu não estou entendendo. O Cruzeiro tem um time titular forte, mas não tem tanto banco. O Felipe, ele tem muito banco. E vai caber a ele fazer as melhores escolhas. E ele, nesse início, não tem feito. É o que o Rodrigo falou. Né? Falando nisso, justamente, o time titular que ele colocou, o Jorginho ainda não estava na melhor das condições. Os 2 jogos que o Jorginho, um entrando e outro entrando de titular, o Jorginho não jogou bem, não fez aquele domínio de meio campo que ele sabe fazer. E o Arrascaeta também não jogou bem. Foram 2 pessoas que se destacaram negativamente. Não vou nem falar do Carrascal, que pelo amor de Deus, aquela expulsão ali dele, cruz credo. Uma coisa que acho que até vão falar aqui mais pra frente. É só o início, foi uma Supercopa e a estreia no Brasileiro. Ele não tem feito. Porque também não é muito simples. E hoje o Pedro está recuperado, o Flamengo contratou o Paquetá, o Flamengo recuperou o Everton Cebolinha, que está jogando muito bem. Então, o Flamengo contratou o Vitão, e agora então tem 4 zagueiros em vez de só 3. Então, o número de possibilidades que o Felipe tem é praticamente infinito. Ele tem condição de escalar todas as partidas dele, todas as partidas. Já tinha a partir do jogo contra o Vasco, sempre times muito fortes, com boas... Tanto o reserva quanto o titular são muito fortes, né? O que falta ali talvez seja um centroavante disputando a vaga com o Pedro, né? O Alacian não foi vendido para o Bragantino, então o Alacian pode ser esse cara, mas a princípio o Felipe não quer contar com ele. Vamos ver aqui o videozinho aqui do Mauro César, que ele tá falando. Eu acho que a crítica ao gol perdido é absolutamente pertinente. É um absurdo. Qualquer jogador profissional perder um gol daquele pode custar 1 centavo ou 42 milhões de euros, não importa. Ele não poderia perder um gol daquele em jogo nenhum, em momento nenhum, no final, no meio. Não se perde um gol daquele, que é um absurdo o gol que ele perdeu. Mas, enfim, fica a crítica naquilo ali. No mais, ele entrou ali sem treinar muito com os companheiros, tentou ajudar. Acho que o que merece críticas aí primeiro o senhor Carrascal, pela pataquada, né? Independentemente do VAR ter sido um negócio bizarro. E depois o Felipe Luiz, que escalou mal o time, substituiu mal, tratou o jogo, que tinha um caráter decisivo, que para a torcida era importante, ganhar mais uma taça, para o clube é importante, como se fosse mais um jogo de temporada para dar ritmo aos seus titulares. Foi isso que ele fez. Ele encarou assim o jogo. Essa é a minha visão. Não, vou colocar os caras que têm que ganhar ritmo de jogo. Amigo, quer dar ritmo? Põe sábado contra o Sampaio Corrêa. No domingo eu tinha que colocar os jogadores mais inteiros, Cebolinha, Everton Araújo, começar com essa turma que estava em condições melhores para começar o jogo, ou até mudar no segundo tempo. Embora ele tenha sido muito prejudicado pela pataquada da arbitragem, porque ele perdeu a chance de mudar o time no intervalo, não só taticamente, se ele soubesse que teria menos um jogador, que seria o correto, a expulsão, a lei permite, mas esportivamente foi um absurdo.
Teve um lance aqui que demanda observação de vídeo. Ok, vamos ver. não apita o final do primeiro tempo, segura todo mundo e fala, rapaziada, tem uma checagem de VAR. E todo mundo sabia que ia ter a checagem, porque o Bidon ficou caído e o banco do Corinthians protestou com veemência. Então é claro que ia ter checagem. Se ele fizesse o certo, o esportivamente correto, seria espera, como eles sempre fazem, né? Espera que não encerre o primeiro tempo. Todo mundo em campo. Examina o vídeo, Carrascal, expulso. Aí o Felipe Luiz teria todo o intervalo para planejar o time com 11 contra 10 e não 11 contra 11. Isso daí que eu falei justamente no meu vídeo, relatando o que era o regulamento da CBF, né? Que é permitido fazer o que foi feito, mas para mim é errado, porque o que aconteceu no primeiro tempo deve ficar no primeiro tempo, o que aconteceu no segundo tempo deve ficar no segundo tempo. Para mim não faz sentido algum essa situação, porque o Felipe perdeu o tempo de 15 minutos dele de planejamento para montar um time de 10 contra 11 e ele na verdade planejou um time 11 contra 11. Então o árbitro interferiu diretamente no segundo tempo, justamente porque ele não pôde definir a estratégia de 10 contra 11. Vamos ver aqui outro trechinho aqui do Mauro César. E não tem ninguém remoendo nada no Flamengo, gente. Não tem ninguém remoendo porcaria nenhuma no Flamengo. O Flamengo ontem, a preocupação do Flamengo ontem era outra. O presidente fez até um pronunciamento importante no que se refere a essa mudança na reforma tributária, que tributa os clubes associativos mais do que as SAFs, né? E isso pode impactar demais, com muitos clubes virando SAF. O Flamengo não quer virar SAF. E o que o Flamengo colocou é o seguinte: bem, se eu tiver que pagar todos esses tributos, o que for deficitário eu vou cortar. Alega que os esportes amadores olímpicos, né, melhor dizendo, são deficitários de 50 milhões ano, e a tendência é que ele comece a ser. O que o BAP falou ontem? Que o Flamengo está com déficit de 46 milhões de reais no ano de 2025 nos esportes olímpicos. Por quê? Porque mudou a legislação. Então, atualmente, as SAFs estão pagando 6% de imposto. E os clubes associativos estão pagando 11%. O que isso interfere? Primeiro, essa discrepância entre 6 e 11. E a segunda discrepância, que é o motivo justamente do clube poder investir em mais de 1.000 atletas durante a carreira toda, então nem todos vingam, nem todos dão retorno, e ele ainda está sendo cobrado mais impostos. Então, se você pensar a longo prazo, o clube infelizmente vai ter que encerrar as outras atividades que não sejam o futebol, porque ele não vai ter de onde tirar. Ele vai deixar 46 milhões por ano de bobeira aí, imagina isso em 10 anos, 460 milhões, são 2 Lucas Paquetá, 2 contratações gigantescas. Entendeu? Então não faz sentido algum você fazer isso. Então ele tá brigando lá, acho que a campanha nome Amigos do Esporte, alguma coisa assim. E eles estão lutando justamente para reverter essa situação, para que os clubes associativos paguem menos imposto. Vamos ver aqui o Arnaldo Ribeiro justamente falando da questão do VAR. Ainda tá repercutindo. A primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi a Renata Ruel, que é comentarista de arbitragem na ESPN. Porque ela conhece as vozes. Então a gente ouve o áudio do VAR, a gente fica tentando interpretar quem é esse, quem é, porque tem 500 caras, né? Tem o VAR, o AVAR. Ela, opa, eu ouvi a voz do Péricles Bassol. Ela conhece a voz do Péricles Bassol, ela trabalhou na época do Péricles Bassol. E aí o Péricles Bassol não poderia interferir naquele momento, né? E ele acabou interferindo. Também trabalhou na nossa área, né? Foi comentarista de arbitragem. E foi um árbitro bem discutível. E ser o instrutor do VAR, o Péricles Bassol, com todo respeito, rapaz, bom, enfim, posto isso, essa situação, e acho que ela cerca o uso do VAR no Brasil desde a introdução dessa maldita ferramenta, estou até com a minha caneca aqui, como funciona mal no Brasil ano após ano. Na Supercopa, Corinthians e Flamengo, 70 mil pessoas, todo mundo assistindo, e o VAR ou não funciona, ou funciona ali, ou funciona lá, cartão vermelho depois de 22 minutos. A grande questão, para mim, da utilização no VAR do Brasil é justamente a interferência externa desde o começo. Já falei isso há anos, já perdi emprego por conta disso. Existe interferência externa no VAR brasileiro. Para você ver como é que é gigantesco esse problema. O Arnaldo já perdeu emprego por conta da opinião dele de justamente criticar o VAR. Então imagina o que não rola ali por trás. É muita pilantragem e tem que se profissionalizar demais ainda o futebol e a arbitragem. Deram o primeiro passo, mas está sendo eficiente, porque o Flamengo já passou por 2 problemas aí que não deveriam ter ocorrido. Vamos ver como é que vai ser no jogo aí na segunda rodada do Brasileiro e até contra o Sampaio Corrêa ali na última rodada do Carioca antes das quartas de final. Beleza? Se você gostou desse vídeo,
se inscreve aí, deixa o like, por favor. Eu tô começando aqui no YouTube, já tem mais de 50 vídeos para vocês assistirem aí, vídeos muito bacanas, então é só clicar e ver no canal. Eu tô lançando pelo menos 3 vídeos por dia, trazendo informações diárias, comentários e análises. Por exemplo, eu fiz análise do Carioca, como é que o Flamengo pode passar para as quartas de final, quais são as chances. Então você pode assistir lá e justamente até ver o vídeo, e uma hora lá você pode bater o print para saber o que precisa acontecer dia 7 de fevereiro, quando o Flamengo vai jogar contra o Sampaio Corrêa. E se você se inscrever aí, não se esquece de assistir o vídeo do sorteio e concorrer a uma camisa do Mengão. Lá tá tudo descrito, então assiste lá, são apenas 3 passos. Beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!